uma prática já histórica na nossa região, na Amazônia e no Brasil como um todo. Isso está relacionado com a nossa própria história, né, de colonização. O Brasil tem essa prática de tráfico humano desde o início do seu processo de colonização. Começou com o tráfico de negros, né, que vieram escravizados para o Brasil, e ela se perpetua até hoje. É uma prática que vem sendo atualizada ao longo da história. Quando a gente fala em Brasil, né, nós somos um país ainda muito novo. Então a gente faz toda essa discussão com relação a que perpassa a questão do racismo, perpassa a questão das classes sociais. Então quando a gente discute isso, é só a gente parar para pensar o quantos séculos a gente teve aí de escravidão, e por conta disso isso foi se naturalizando no cotidiano, por isso que é tão presente. O tráfico de pessoas, principalmente aqui na nossa região, ele acontece há muito tempo. E aí a gente faz ainda todo um resgate histórico dessa situação aqui como uma situação que se sustenta por uma miséria muito grande, né? Se tu fores avaliar o contexto amazônico, o contexto das nossas cidades ribeirinhas, por exemplo, aqui da nossa ilha do Marajó, que são muito visadas pela pobreza extrema, pela falta de presença do Estado. Então essas regiões, elas são, digamos assim, muito atrativas para as redes de tráfico de pessoas, né? Tem uma coisa que é triste a gente relatar, que parece que está dentro do campo da normalidade, né? Que os mais velhos, os adultos, eles podem pegar aquela menina que é vulnerável e tê-la como propriedade deles. E aí, Jéssica, passa já pra dentro. Se você for fazer um recorte e discutir a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes, ele tem um percentual muito alto, quase próximo de 90% dessas situações de abuso, elas acontecem no seio da família. Elas acontecem através dos pais, dos padrastos, dos tios, dos padrinhos, dos vizinhos, dos irmãos mais velhos, como se isso fosse uma coisa natural, né? Poder abusar, aliciar, estuprar uma criança e um adolescente. Jéssica, prepara o almoço, que eu acho que não ficou nada de comida, que eu vou voltar tarde do trabalho.
parada, hein? Uma hora dessa. Bora, pode entrar. Vai procurar o que fazer? Uma boa parte das mães de família, elas às vezes até entendem como natural, porque elas também passaram por isso, de alguma forma. Ou elas não acreditam nas crianças, ou elas acham que as crianças não só estão mentindo, mas a denúncia dessa situação coloca em risco outros fatores que estão dentro desse fator da vulnerabilidade, que é o sustento da família, que é a dependência econômica, a dependência emocional que essa mãe tem do padrasto da criança, ou do pai da criança, ou a relação de subserviência em relação ao avô, que é o seu pai, e outras formas de calar esse crime. Jéssica, o que é que você tem? Não tenho nada não, mãe. Só tô com um pouco de dor de cabeça. Tá assistindo alguma coisa? Não. Você comeu alguma coisa estragada? Não. Tá. Descanse, que eu vou ver se eu encontro algum remédio pra tomar. Tá legal? Nós temos um quadro geral que coloca essas crianças em situação de risco permanente, seja pela dependência econômica, seja pela ausência de políticas fundamentais para garantir o que a gente chama de, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, de rede de proteção. A criança ela tem que estar protegida pelo Estado, pela família. Ela tem que ter garantido, em termos de políticas públicas, a promoção do seu desenvolvimento. Ela tem que ter educação, ela tem que ter cultura, ela tem que ter esporte, ela tem que ter a possibilidade de desenvolver intelectualmente, ela tem que ter a possibilidade de aprender a se defender dessa violação. Se você ensina desde bem pequeno para uma criança que ninguém pode, nenhum adulto pode apalpá-la, apertá-la nas suas partes genitais, seja menino, seja menino, que mesmo na hora do banho, mesmo na hora de trocar roupa, tem um limite em relação a essa condução pelos pais, pelos mais velhos, pelos cuidadores das crianças, ela aprende a identificar o que vai além disso. Bom, as crias de família é uma prática cultural, histórica, secular na região amazônica em especial, mas é um tipo de exploração que se dá com crianças e adolescentes da nossa região amazônica que nos atravessa ao longo do tempo. Muitas famílias extremamente vulneráveis, sobretudo ribeirinhos, são assediados por um esquema de engano, de enganar as famílias e trazer filhos ou filhas para a capital ou para outras capitais, na promessa de dar estudo, dar uma roupa melhor, dar um emprego, melhores condições de vida. E essas meninas vindas para a capital, assediadas, são enganadas por promessas, acabam se tornando escravas do trabalho doméstico. Então essa prática social, digamos assim,
se revelou como uma prática muito nociva. Então, os pais, achando que os filhos não têm ali naquele espaço de convivência possibilidades de ascender na vida, de crescer, de virar gente, como eles costumam dizer, então eu vou entregá-la para uma família que possa dar à minha filha, ao meu filho, a oportunidade que eu não tive. Isso gera uma série de consequências, né? Porque virou e é comum que essas meninas sejam abusadas sexualmente pelos patrões, pelos filhos mais velhos da família. Porém, geralmente, as pessoas, as vítimas, têm muito receio de denunciar. Muito receio. Primeiro, o medo de serem eliminadas. Segundo, a vergonha. Como denunciar que essa menina, hoje, por exemplo, 20, 30 anos, que foi objeto de trabalho escravo, vai denunciar que seus patrões as abusaram. Então, existe, infelizmente, essa cultura do medo. É necessário que hoje a gente também enfrente, sabe, essa situação e não permita que as crianças saiam da sua família por conta da miséria. Porque essa criança, ela se torna vulnerável, ela se torna ainda muito mais frágil e com muito mais possibilidade de ser lançada para essa organização criminosa. Bem, na verdade, na Amazônia a gente sempre enfrentou esse problema, historicamente, desde o processo de ocupação. A questão é que hoje a gente tem novos moldes de entender esse tráfico de pessoas, né? Primeiro porque a gente vive numa região que ela é bastante vulnerável, né? A Amazônia ela apresenta ainda um alto grau de vulnerabilidade social, principalmente nas suas fronteiras, né? Uma pobreza muito dispersa na região, cidades que não conseguiram avançar em termos de desenvolvimento social. Isso acaba facilitando, por exemplo, a computação de pessoas para entrar em uma rede criminosa. Às vezes as pessoas são induzidas a fazerem parte do esquema. Tem outra questão importante, que existe uma faixa etária, né, de 14 a 21 anos, principalmente mulheres, né, é o principal alvo dessas pessoas que procuram, né, fazer o tráfico de seres humanos. E as principais rotas hoje, a gente tem que entender que existe tanto uma rota a nível internacional, né, que envolve, por exemplo, os mercados europeus, principalmente Portugal, Espanha, Suécia, Holanda, Itália e França, mas também próximo aqui da nossa fronteira, Suriname e principalmente a Guiana Francesa, né, que são os locais que mais recebem mulheres nessa faixa etária de 14 a 21 anos, que estão dentro desse esquema das redes que fazem parte do tráfico de pessoas. A rota funciona da seguinte forma: se utilizando de sistema de aviamento ainda, elas vão com as despesas todas pagas, você pode voltar para o Brasil depois que efetuarem o pagamento dessa dívida. Algumas não conseguem nunca mais voltar, isso que é interessante, né? Porque elas ficam com essa dívida acumulada, sofrem violência sexual e outros tipos de violência. E também da região do Marajó, né? Aquelas cidades do Marajó, como Breves, por exemplo. Breves é um dos municípios que apresenta o maior problema em termos de tráfico de seres humanos, principalmente também associado à prostituição infantil, né? Que muitas vezes não só o fornecimento que acontece em direção a essa região da Guiana e do Suriname, mas também a prostituição internamente que acontece quando, por exemplo, as embarcações param na cidade e ali mesmo ocorre lá a transação comercial que envolve a prostituição. Pensar nessa rede de tráfico de meninas e de meninos, quem são os aliciadores dessa criança vulnerável ou dessa família vulnerável? São pessoas muito próximas, são vizinhos, são amigos, né? Que estão ali na comunidade e que de uma forma muito cuidadosa vão apresentando alternativas para o deslocamento daquela criança. Ou para servir de exploração sexual, ou para serem abusadas, né? Ou para serem traficadas também. E tem a outra característica dessa vulnerabilidade, que são os adolescentes, né? Os jovens, de um modo geral, em busca de alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, vislumbrando
alguma possibilidade que não seja aquela situação extrema de miséria. Cara, se tu queres movimentar, se isso te faz Amigo, é pra isso. E aí, como é que tu tá? Ai, tô mais ou menos, mano. Por que que aconteceu? Amanhã vai ter um concurso de beleza. Pra escolherem meninas com desfile de moda no shopping. Mas eu sou de menor. Meus pais não querem assinar autorização. Só, o que que tu vai fazer? Vou tentar convencer eles, mano. Mas eu não tenho nem dinheiro pra comprar roupa boa. Olha, eu tenho até uma ideia que pode te ajudar, mas eu acho que tu não vai querer fazer. Que ideia? Olha, conheço um cara que de vez em quando arranja um trabalho pra mim e tal. E aí eu posso falar com ele, eu te passo contato e aí vocês conversam, vendo o que rola. Fala com ele primeiro Ah, sobre o que eu tô passando, tá? tá, vou falar com ele agora então. Fala, tá? Tudo bem. Tchau. Tchau. O tráfico humano, ele pode até acontecer de você aprisionar, sequestrar e levar para outro lugar. Mas, em geral, ele se dá a partir de um convencimento, ele se dá a partir de uma conversa que ilude a vítima de que ela vai ter uma vida melhor, de que ela vai ter ganhos, de que ela vai prosperar e que ela vai atingir a realização de sonhos. É por isso que eu digo que o tráfico humano ele não explora apenas o corpo, ele explora subjetividades, ele explora sonhos, desejos das pessoas. Então ele é muito complexo, ele atinge realmente algo muito subjetivo que tem a ver com as nossas vontades, os nossos sonhos. Oi, Camila. Oi. Tudo bem? Tudo, e aí? Falou com o Marcos? Falei com ele, mano. E aí? A gente conversou por telefone. Como ele se encontrar no shopping, ele foi super educado comigo. Me elogiou e disse que eu tenho futuro, sabe? Nessa carreira de modelo. Aí depois ele começou a falar que pra mim ter sucesso tinha que começar de baixo. Olha, todo mundo começa de baixo, mas tipo, eu acho que é uma boa oportunidade pra ti, saca? E o que foi que tu disse? Aí disse pra ele que ia pensar, mano. Ele começou a falar que no começo eu tinha que fazer programa pra ele e pros clientes dele, sabe? Mas que já me ia ajudar, né? Ganhar roupa nova. Olha, eu faço os trabalhos pro Marcos assim mesmo também. Tipo, eu ganho uma grana, dá pra comprar umas coisas pra mim, dá pra ajudar minha família. Então, tipo, é de boa. Pois é, pensando por esse lado, né? Acho que eu vou aceitar, mano. Aceita, tranquila, de boa, tô te falando. Ninguém sai de perto da sua mãe, do seu pai, da sua casa, achando que vai viver uma situação pior. Porque as propostas elas chegam de uma forma muito encantadora, onde a pessoa acredita que ela vai para um outro país ou que ela vai para um outro estado para ela ter um bom emprego, para ela ganhar muito dinheiro. E na verdade as pessoas elas acabam caindo numa rede de enganação muito grande, né? E que isso causa para elas um sofrimento enorme, uma decepção muito grande. Por uma porta que muitas vezes não tem saída. Quem é traficado sofre muito, né? Porque as consequências elas são penosas. Quem sobrevive, né, acaba saindo realmente do eixo da sua existência. As pessoas ficam muito arrebentadas na sua dignidade, porque o tráfico ele mexe com tudo, né? Ele mexe com a vida da pessoa, ele mexe com a sexualidade da pessoa e transforma a pessoa em um nada. E aí, garota, como é que foi ontem à tarde lá? Deu tudo certo. Minha mãe acha que eu fui fazer um trabalho de escola. Ótimo, ótimo. Os clientes que eu arrumei, eles te elogiaram bastante, já te indicaram para outras 2 pessoas. Tem futuro nesse ramo. Eu pensei melhor, acho que eu não quero mais fazer isso. Não é o tipo de trabalho que eu tinha em mente. Não vou sair no prejuízo nessa, não. Ou tu vais me pagar o que tu me deve, o que eu investi em ti, ou a gente vai ter que resolver de outra forma. Tá bom. Então quando é o próximo cliente? Bom, olha, eu já tô com algumas viagens marcadas pro exterior e a gente vai conversar sobre isso, mas você vai ganhar o mundo, garota, sabe? Tem muito futuro por aí, Tati.
tráfico humano, ele trabalha com a ilusão, ele trabalha com a sedução. Ele ilude a pessoa e seduz a vítima de que ela, ao sair de casa e embarcar nessa aventura, ela vai ter uma vida melhor, ela vai ter ganhos financeiros. E vai realizar sonhos. A questão é que quando ela chega nessa cidade, onde ela vai, digamos, trabalhar, com muitas aspas, porque na verdade não é um trabalho, é a exploração desse trabalho, a exploração sexual, é a escravidão. A primeira coisa que em geral acontece é que as pessoas desse esquema do tráfico humano, elas retêm a documentação dessas pessoas, elas ficam sem documentação. Essa retenção dos documentos ela é feita com o objetivo de que eu vou assinar a tua carteira, né? De que eu vou cuidar da tua papelada, dos teus documentos. Então, é feita a retenção desses documentos, o que inviabiliza a pessoa de sair, de fugir, porque sem documento ela não pode pegar um avião, ela não pode pegar um ônibus, ela não pode sair daquele local. Então, essa é uma da realidade. E a pessoa também ela é colocada em cárcere privado e numa situação de escravidão por dívida. Porque quando ela sai da cidade dela, até ela chegar na cidade onde ela vai ser explorada, ela consome comida, transporte, uma série de gastos que vão sendo anotados pelo traficante e que vão ser cobrados com juros e valores muito altos depois. Então, ela já chega no local de destino com dívida. Então, o tráfico humano ele é também uma escravidão por dívida. Conseguiu alguma coisa? Amor, eu não consegui nada. E agora? O que a gente vai fazer? Você quer ficar na capital mesmo? Sim. Então a gente vai dar um jeito. Pode voltar nesse momento. Não, a gente não vai voltar. Amor, calma. A gente só precisa pensar. Quer uma água? Moça, me veja uma água, por favor. Confia em mim, tá? Vai dar tudo certo. Nós temos que conseguir um emprego. Ei, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Você sabe me informar onde é que fica esse endereço? A gente também não é daqui, a gente tá só de passagem, a gente não sabe muita coisa. Ah, é porque eu preciso chegar nesse endereço para buscar um casal que vai trabalhar no carro. E vocês estão aqui de passagem? Sim, a gente é do interior. A gente veio aqui pra capital conseguir emprego, mas tá bem difícil de conseguir. Vocês estão casados? Sim, minha mulher. Que coincidência, eu trabalho justamente nisso, recrutando pessoas para um novo emprego. O casal que eu iria buscar iria trabalhar numa grande fazenda, com salário bom, plano de saúde, alimentação, tudo do bom e do melhor. Por incrível que pareça, tenho 2 vagas. Amor, acho que isso não é uma boa. Mas amor, é um emprego bom, estável, é tudo que a gente precisa. Mas fazenda, a gente ia ficar na capital. Na capital, o emprego tá muito difícil, meu amigo. Eu acho que vocês deveriam ir lá, passar uma temporada, juntar uma grana boa, e depois voltar para tentar a sorte. O que vocês acham? O que você acha? Sim, amor. Afinal, a gente não quer voltar pro interior. E o que a gente precisaria fazer? Só um minuto, preciso de uma ligação. Tudo bem, já está aqui comigo. Certo. Vou avisar. Vamos? Mas já rápido? Sim. O patrão espera vocês. O transporte está aqui. Deixa isso aí. Dessa vez vai dar certo, amor. Amor, dessa vez vai ter que dar certo. Sabe que hoje a nossa região ela é uma região que ela recebe um fluxo
de migrantes, né, de pessoas que saem de outros estados, de outras regiões, né, do país, para vir para a região em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Então, assim, muitos deles vêm pela situação que ele está vivendo na sua região, né, no seu município, no seu estado de origem, né. Ele migra e vem para a região. Então, quando aparece ou o próprio fazendeiro, ou o próprio gato, ou um gerente de alguma fazenda, então chega para eles prometendo, diz, olha, eu tenho trabalho para oferecer para vocês, né? Aí coloca as condições muito boas, a gente paga bons salários, né? Aí coloca que tem todas as formas da fazenda são boas para que eles possam viver, né? E aí é isso que a gente chama justamente das promessas enganosas, né? Porque ele promete uma situação de trabalho para essas pessoas, mas, no entanto, quando o trabalhador chega nesses espaços, a situação é totalmente outra, né? Isso são os que os trabalhadores relatam para a gente, não é uma coisa que eu estou inventando ou contando. Os trabalhadores relatam isso, nós temos esses relatos nos nossos arquivos, né? Tanto aqui quanto em Marabá, a gente tem esses relatos dos trabalhadores que fazem para a gente. O trabalho que a sociedade tem que estar se fazendo, implica toda a população, é denunciar e exigir das autoridades o fim da impunidade. Que quando se descobre essas redes, os seus autores, os seus cérebros, isso seja atacado, no sentido de punir. Porque a impunidade gera um campo aberto para continuar praticando esses crimes. Nós temos que pensar que combater o tráfico de pessoas requer um compromisso de todos nós. É a sociedade civil, todos nós somos responsáveis por isso. Eu acho que hoje existem várias formas da gente enfrentar. É necessário investir em formação e informação. É necessário aproximar as pessoas dessa discussão, aproximar as pessoas desse tema e investir, né? E o investimento, ele passa, eu acho que hoje, para mim, um dos espaços favoráveis hoje se dá através da educação formal. Eu acho que as escolas hoje têm um papel fundamental nessa prevenção. Eu acho que é necessário falar. É necessário dizer para as pessoas o que é isso. Porque a falta de formação, de orientação, faz com que as pessoas assumam qualquer proposta que chega, né? Como eu já falei, ela chega de uma forma muito encantadora e as pessoas precisam saber que a proposta encantadora, ela pode ser uma proposta que pode destruir a tua vida para sempre. Então, para mim, o melhor enfrentamento hoje passa por um trabalho preventivo. Isso é possível para todos nós, é o papel de todos nós.